Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2025 do Grupo Multilaser. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível o material completo da divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Ao final da apresentação, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta. Para entrar na fila, indique se gostaria de ativar o áudio ou o vídeo. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e, então, orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do Grupo Multilaser, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do Grupo Multilaser e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Para o disclaimer completo, consultem o penúltimo slide desta apresentação. Hoje contamos com as presenças dos executivos da companhia, André Poroger, CEO, e Eduardo Belelas, Controller. Antes de passar a palavra para o CEO, vamos passar um vídeo institucional da companhia. E, na sequência do vídeo, passo a palavra para o senhor André Poroger. O Grupo Multilaser é uma das maiores empresas do Brasil. São décadas de experiência, sempre de olho nas oportunidades e conectado à necessidade dos seus consumidores. No Polo Industrial de Manaus, o grupo tem 2 fábricas, onde são produzidos televisores e motos. Já em Extrema, Minas Gerais, temos a fábrica de computadores, eletroportáteis, memórias, dispositivos para telecomunicações, entre outros. E do outro lado do mundo, na China, o grupo possui um laboratório moderno que permite garantir novos lançamentos e a qualidade dos produtos. O Grupo Multilaser é parceiro de grandes marcas internacionais, unindo assim toda a estrutura e solidez do grupo com a mais alta tecnologia global direto para nossos consumidores. O Grupo Multilaser está junto de todos os brasileiros e em todos os lugares do Brasil, crescendo e ajudando o país, seus colaboradores, clientes, consumidores e investidores a crescer também. Grupo Multilaser. Tecnologia que muda a vida de verdade. Olá, bom dia a todos. Primeiro, obrigado aí pela presença. É um prazer estar aqui falando um pouquinho dos resultados desse terceiro trimestre de 25. Eu acredito aqui com boas notícias, né, pessoal? Estamos com quando a gente fala da receita líquida, a gente está falando de um crescimento de 32% em relação ao mesmo período do ano passado. Acho que é uma boa notícia importante aqui, um crescimento que a gente vem conquistando. Eu vou falar um pouquinho mais depois dos canais,
mas principalmente no setor corporativo, né? Uma boa notícia aí da receita. Temos uma leve, né, em relação à margem bruta, uma leve melhora, né? A gente julga como importante melhora, né, apesar de ser leve, principalmente focado na melhoria de margem veio nos canais do varejo tech e do varejo especializado. Então, acho que isso é uma boa notícia também, de ver essa melhora em canais que hoje, né, o varejo sofre aí uma questão macro mais difícil, com juros altos, né, com mais estoques mais controlados por parte dos varejistas. Então, eu acredito que a gente tem feito aí um bom caminho nessa retomada de margem também. Excelente notícia em relação ao EBITDA, né? Como vocês podem ver, basicamente a gente veio de um período bastante duro no ano passado. Então, a gente está muito feliz de ver essa consistência de melhoria de resultado de EBITDA, né? Chegamos aí a 6,5%, revertendo o resultado aí, né, praticamente liberado aí do ano passado. Então, eu acho que é uma melhora. Ainda é importante deixar claro que assim, ainda abaixo, né, a gente ainda acha, né, assim, ainda abaixo da nossa expectativa, no sentido de do que a gente pode chegar e do que a gente está trabalhando para chegar, mas acredito que um bom número, né, se a gente comparar principalmente com os períodos anteriores. Então, estamos aqui também bastante felizes de estar entregando essa consistência e melhoria no EBITDA, que é um foco bastante grande aqui de todo o time. No lucro líquido também temos boas notícias, né, uns 65 milhões aí nesse período, revertendo também, a gente incorporou mais 74 milhões, praticamente zerado o lucro do ano passado. Se a gente traz um lucro positivo também, bastante importante, que é um foco nosso. Então, aqui, tanto o EBITDA quanto o lucro, a gente acredita, né, que pode mais, mas é um caminho, aí, uma jornada importante, e essa consistência hoje é o que a gente está mais focando, né, de estar realmente fazendo essa melhoria, tentando fazer essa melhoria consistente de indicadores. E no caixa operacional, acredito que seja talvez a melhor notícia, né, uma geração de caixa expressiva, né, a gente já conseguiu gerar 131 milhões nesse período. Isso fez com que a gente conseguisse já fazer o pagamento de algumas dívidas que a gente tinha, ou seja, reduziu bastante o nosso nível de endividamento para 0,22 do EBITDA. Então, isso é uma notícia bastante importante. Como você sabe, né, as dívidas no Brasil com essa Selic são caras, né, então a gente fica muito feliz também de estar reduzindo a dívida e consequentemente também o pagamento de juros. Então, aqui são alguns destaques, pessoal. Acho que são números bastante positivos. Acho que os principais indicadores, acredito que a gente vem apresentando melhoras significativas, né? Ainda a gente pode mais e está nos cobrando mais aqui, evidentemente, todo o time focado, mas eu acho que essa melhora é uma melhora importante aqui, que nos deixa muito felizes do trabalho que está sendo realizado. Vou passar agora para o Edu, que vai falar um pouquinho mais no detalhe dos números financeiros, aí a gente volta para falar dos canais. Obrigado, André. Bom dia a todos. Meu nome é Eduardo, eu sou controle do Grupo Multilaser e a partir de agora eu vou passar a sessão financeira. Como destacado pelo André e também no nosso release, a nossa receita do terceiro trimestre ela mantém a melhora sequencial, um crescimento expressivo quando a gente compara tanto quanto o trimestre anterior e também o trimestre do ano passado. Nós fizemos 1 bilhão de receita líquida, que é o maior patamar desse ano. E aqui nós temos uma forte contribuição do nosso segmento corporativo. No quadro ao lado, nós também tivemos uma melhora sequencial no lucro bruto, tanto em relação ao segundo trimestre de 2025, quanto ao terceiro trimestre do ano anterior. Atingimos 25,1% de margem bruta, o que demonstra que nosso esforço em rentabilidade está trazendo resultado, e lembrando que esse esforço não é só no segmento corporativo, mas sim em todos os segmentos de negócio. Agora, no próximo slide, vamos falar sobre o EBITDA e o lucro líquido. O EBITDA do trimestre alcançou 67,5 milhões, ou seja, 6,3% da receita líquida. Também o nosso melhor trimestre desse ano e também dos últimos trimestres do ano passado. Existem 3 fatores principais para esse resultado, que é a nossa sólida receita, o esforço em rentabilidade e a boa gestão das despesas. A gente continua a melhora sequencial que nós nos propusemos a fazer, e o EBITDA desse trimestre ele é 100% operacional. Não tem nenhuma
reversão de provisão ou crédito temporâneo que esteja impactando o nosso resultado. Isso nos dá a confiança de que estamos no caminho certo. Ainda sobre o EBITDA, no acumulado dos 9 meses desse ano, nós alcançamos 103,9 milhões. Isso é 2,5 vezes todo o nosso EBITDA que nós fizemos em 2024. Passando para o quadro ao lado, com relação ao lucro líquido, nós fizemos nesse trimestre 65,6 milhões e 150 milhões no acumulado do ano. Nesse mesmo período do ano passado, no acumulado, nós tivemos um prejuízo de 119,7 milhões, ou seja, revertemos totalmente esse prejuízo e ainda geramos um pouco mais de lucro. E nesse trimestre, os 65,6 milhões de lucro, ele é resultado da forte geração de EBITDA que nós tivemos. No slide seguinte, vamos falar um pouco sobre a evolução dos nossos estoques. A saúde do nosso estoque é um importante indicador da nossa gestão de capital de giro. Nesse trimestre, nós também tivemos uma melhora no giro dos estoques, reduzindo em 2 dias, quando a gente compara com o segundo trimestre de 25, e 28, quando nós comparamos com o mesmo período do ano passado. Aqui a gente continua a disciplina das compras e sempre fazendo a conexão da previsão de compras com as nossas projeções de venda. Essa performance nos estoques permitiu com que nós tivéssemos também uma boa performance no capital de giro, que eu vou falar agora no próximo slide, quando falar de fluxo de caixa. A geração de caixa operacional nesse trimestre foi de 131,7 milhões. A gente vê aqui que tem 3 fortes contribuidores, que foi o próprio EBITDA, que nós já comentamos, a geração de capital de giro de 69,5 milhões, além de uma ótima notícia, que é a redução dos nossos créditos tributários. Nós estamos consumindo esses créditos pelo motivo do giro dos estoques, da melhoria de margem, o que fazem com que nós tenhamos impostos a pagar e possamos utilizar esses créditos, além do reflexo da incorporação da maior parte da nossa operação em Manaus que nós fizemos no segundo trimestre. Nós estamos compensando, utilizando esses créditos tributários, num volume de entre 6 e 8 milhões por trimestre. Essa geração de caixa operacional de 131,7 milhões nos permitiu reduzir a nossa dívida bruta em 145 milhões. Essa redução, como o André bem comentou, além do próprio endividamento, traz também uma questão de redução do custo dos juros. Com o atual patamar da Selic, isso vai favorecer muito a geração de caixa no futuro, assim como o lucro líquido. É importante comentar que essa redução da dívida bruta, sendo reflexo da geração de caixa operacional, demonstra que é a gestão de disciplina financeira do nosso capital de giro que está possibilitando tornar o Grupo Multilaser ainda mais saudável. No próximo slide, eu vou comentar um pouco mais sobre o endividamento e o cronograma de amortização da dívida. Então, como eu comentei no slide anterior, com a geração de caixa operacional, nós tivemos a possibilidade de reduzir a dívida bruta e, com consequência, a gente tem agora uma dívida líquida de 30,8 milhões, ante 216 no primeiro trimestre de 25 e 157 no segundo trimestre. Essa redução da dívida líquida e a nossa geração de EBITDA fez com que a nossa alavancagem chegasse no menor nível, 0,22 duas vezes o EBITDA, considerando o EBITDA dos últimos 12 meses. Essa alavancagem já foi 2,92 no primeiro trimestre de 25 e 2,10 no segundo desse ano. Aqui, é importante comentar que nos últimos trimestres nós tínhamos uma preocupação sobre a necessidade de fazer o reperfilamento da dívida ou mesmo buscar outras oportunidades como FDIC. No entanto, diante dessa redução robusta da dívida líquida, na nossa geração de resultado operacional, a gente entende que essa necessidade não é tão latente, fazendo com que a gente ainda esteja atento, sim, a oportunidades no mercado, principalmente com baixo custo, mas no momento a companhia está numa posição de fazer isso com mais calma. Nos próximos trimestres, nosso foco é manter essa boa geração de caixa operacional
e reduzir o endividamento. Eu passo a palavra agora para o André, que vai comentar sobre o resultado dos nossos segmentos. André. Obrigado, Edu. Então, só lembrando, pessoal, nossos segmentos, né? Temos 3 segmentos hoje no grupo Multilaser: o segmento corporativo, o segmento de varejo tech, né, que são todas as marcas de tecnologia e produtos, tanto marcas próprias quanto marcas globais que a gente representa no Brasil com exclusividade. Aí tanto no varejo tech quanto especializado, que é venda para o varejo, né? Que a gente faz venda para o varejo, sendo o varejo físico ou o varejo digital, no formato de 3P ou 1P. Então, vamos falar um pouquinho aqui dos canais. O corporativo primeiro. Bom, o corporativo, nesse trimestre, tivemos uma grata surpresa em relação ao crescimento de receita, né? A gente, esse canal que estava representando aí 50% de participação de faturamento chegou agora a 59% no trimestre, onde teve um crescimento aí de 34% em relação ao trimestre anterior. Então, uma boa notícia em relação ao aumento da receita. E uma manutenção, basicamente a margem bruta andando de lado aqui, né? Como vocês sabem, esse canal basicamente é composto por negócios que a gente tem no canal corporativo. Então, um deles é a parte de provedores, né? Que a gente fabrica equipamentos de telecomunicações e revende para operadoras e tanto provedores de internet. A gente tem uma área importante de vendas para governo, que ajudou bastante esse trimestre no crescimento da receita e também ajuda a contribuir um pouco mais de margem nesse mix. Então, principalmente a venda de tablets, que aconteceu nesse terceiro trimestre. Também tivemos um crescimento da nossa divisão de memória. Não sei se todos sabem, mas temos uma fábrica de encapsulamento de memória. Essa fábrica basicamente produz memórias e revende para o mercado. O mercado de memórias hoje, até fazendo um parênteses, está sofrendo aí uma disruptura, está aumentando muito o preço de memória no mercado mundial, aí uma questão de migração de tecnologia. Então, isso ajudou também, esse aumento de preço ajudou também a contribuir com esse aumento de receita nesse trimestre. Isso vai acontecer, isso deve acontecer aí ao longo do próximo ano também, essa questão de falta de suprimento de memória, que pode nos ajudar nesse segmento. E também os projetos de fabricação, né, que a gente tem as empresas que a gente basicamente cobram um FII, né, de fabricação de serviço, a gente chama de Factory as a Service, e basicamente a gente disponibiliza toda a nossa plataforma, nossa infraestrutura de fábricas, tanto em Manaus, Extrema, time comercial, time de marketing, para ajudar essas empresas globais a trabalhar. Então, no caso desse trimestre em particular, a gente teve também uma boa notícia em relação ao ramp-up de fabricação de motos da Royal. A gente anunciou que estava começando a parceria aí no começo do ano, e agora esse trimestre foi uma onda importante de crescimento, já a fábrica basicamente aí em capacidade máxima, rodando a produção das motos da Royal. Então, basicamente, aqui temos uma notícia boa em relação à receita, que deve, né, a nossa estimativa é que essa receita ela deve continuar robusta, né, e a margem é uma margem que realmente é uma margem mais baixa, mas o mix pode ajudar nessa composição. Então, a gente está bastante animado também com esse segmento corporativo dentro do grupo. No varejo tech, que contribuiu com a participação de 31,4% na participação desse trimestre, que a boa notícia para compartilhar com vocês é realmente a gente vinha sofrendo, né? Acho que quem acompanha a gente mais tempo aí sabe, né, da nossa batalha aqui diária para recuperar a margem bruta. Então, esse é um desafio, esse é o time inteiro aqui focado bastante, né, tanto com a revisão de portfólio, quanto a gente está com uma política muito mais robusta, a gente implementou, né, e está utilizando uma área de pricing que tem basicamente sido o guardião da margem aqui dentro da empresa. Então, essa área que faz a aprovação de todos os pedidos, verifica a margem, realmente sempre que passa das políticas de preço. Então, a gente está com bastante governança em relação à precificação, né, a esse foco de maximização da margem. E eu acho que já vem se repetindo, né, isso é uma boa notícia, já vem se repetindo essa melhoria. Embora a gente tenha uma queda de receita, né, se a gente pegar a massa de dinheiro de margem gerada, ela é
ela é praticamente até um pouco melhor do que anteriormente. Então, a gente conseguiu vender menos, um pouquinho menos, mas gerar mais massa de rentabilidade, que é bastante importante, que é o nosso foco agora, principalmente para esses canais aqui de varejo técnico e varejo especializado. Eu acho que a boa notícia vem daí. E existe também um impacto ainda de um cenário macro desafiador para o varejo, né, principalmente quando a gente fala de varejo físico, que, né, como a gente já veio falando anteriormente, vem trabalhando com estoques, né, com dias de estoque mais baixo, né, dias de estoques mais baixos, e isso reflete, obviamente, na venda que a gente faz para o varejo, ou seja, né, essa venda acaba sendo menor, esse sell-in que a gente faz, então isso também impacta um pouco nessa queda aí, nessa leve queda. Mas, de novo, assim, estamos animados com a recuperação da margem. A gente vem renovando, né, os portfólios de produto, tanto na linha de eletroportáteis, que são produtos para casa, quanto na linha de áudio e outras categorias também. Então, a gente tem feito um trabalho bastante importante, junto com o nosso time, escritório da China, de reformular essas linhas com redução de custo, ou seja, focar realmente no custo-benefício, né, que é uma coisa bastante importante aqui para a gente ter, principalmente nesse cenário de juros, né, os produtos que acabam tendo mais acessíveis, acabam tendo um giro maior, então a gente quer realmente aproveitar essa oportunidade também de reformular as linhas, então essas linhas novas já começam a entrar agora a partir do quarto trimestre e para o ano que vem também. Então, a gente está reduzindo o portfólio, focando realmente num custo, né, um custo qualidade bastante importante aí, as duas coisas. Então, a gente também está animado aí para essa recuperação de margem e também para volta do crescimento desse canal, mas sempre priorizando a margem, tá? A gente não vai, né, a política não vai se querer crescer, né, e aí sem margem aqui a gente vai focar bastante na rentabilidade e espera também trazer o crescimento como consequência. No varejo especializado, ele já estava com 11, agora caiu né, em função do aumento do corporativo, ele caiu para 9,5% do nosso faturamento. Aqui a boa notícia também em relação à margem, como vocês podem ver, né, a gente conquistou um patamar aqui no ano de 2025 já bastante superior ao nosso histórico. Isso também nos deixa muito animado aí com essa retomada, embora uma leve queda agora no terceiro trimestre, mas em linha aí com o que a gente tem mapeado e tem de meta. Então, se a gente pegar aqui no caso do varejo especializado, mesmo com essa redução de margem, a gente teve uma geração de dinheiro maior do que o período do ano passado, que faturou muito mais, né? Que faturou 134 milhões. Então, a gente conseguiu vender menos e gerar mais margem, que é o mais importante. Então, isso também é uma estratégia que a gente vem adotando aqui. Isso também ajuda, né, na questão dos estoques, redução dos estoques, redução de dias de estoque, como o Edu falou, que é um indicador super importante que a gente está olhando aqui incansavelmente. Ainda a gente considera que tem uns dias de estoque alto, ou seja, tem muito dinheiro de capital de giro para ser liberado. Se a gente tiver mais eficiência aqui na gestão desse capital de dias de estoque, então a gente está aqui com uma meta bastante ambiciosa, né, de redução desses dias de estoque. E isso passa também por essa questão de foco em rentabilidade. Aqui a gente teve um impacto na receita um pouquinho, caiu leve 6,2%. A gente teve uma antecipação de compras, principalmente ligado a brinquedos no trimestre anterior, ou seja, no trimestre anterior o mercado brinquedeiro se abasteceu bastante e nesse trimestre já veio uma retração, né, de compra mesmo, né, de abastecimento de lojas. Então teve esse pequeno ajuste aí, desajuste aí em relação à receita, essa queda de receita, mas algo pontual. Então, aqui também estamos muito animados em relação a essa recuperação de margem, que obviamente vem ajudando também a compor o EBITDA e o lucro. Aqui, só para reforçar as agendas, né, que não muda, a gente está realmente um trabalho muito forte aqui, né, de rentabilização, como falei, né, essa é uma reformulação de linha, então renovações de linhas com foco em rentabilidade, né, ou seja, reduzir o portfólio, focar realmente nos produtos que a gente tem que são curva A, né, que são aqueles que realmente carregam o faturamento, né, dentro do Pareto. Então, a gente está focando bastante nessa estratégia de rentabilização e redução de estoques. Também uma parte importante de controle e disciplina de despesas, né? Como vocês puderam ver, a gente conseguiu, que também nos deixa muito felizes aqui, a gente conseguiu aumentar a receita, né, esses 35%, mantendo o nível de despesa, né? Ou seja, mesmo com a inflação, mesmo com todos os ajustes, a gente conseguiu estar em linha, ou seja, não crescer despesa.
e aumentar faturamento, né? Isso nos deu, obviamente, uma eficiência muito maior. Então, esse trabalho de controle, disciplina diária de despesa é um trabalho que a gente vem fazendo aqui. Acho que tem oportunidade ainda de a gente estar capturando mais reduções e mais eficiência nessa área. Então, também é um trabalho, a gente tem hoje pessoas aqui focadas, né, especificamente nessa questão de gestão de orçamento e gestão de acompanhamento de despesa, uma coisa bastante importante. E a otimização de capital de giro, né? A gente deu notícia boa aqui, direção de caixa, redução de dívida, a gente está preocupado com o lucro líquido, então a gente não quer estar gerando EBITDA e depois na última linha está pagando juros super alto e não gerando rentabilidade, não gerando lucro, então a gente está preocupado realmente com o lucro. Então essa redução, a gente entende que hoje, né, com esse nível de juros, a desalavancagem ela é bastante positiva, né? Se a gente conseguir rodar mais eficiente, reduzir dias de estoque, ou seja, capturar aí dezenas de milhões no caixa, em função dessa melhor otimização e reduzir o endividamento, esse é o caminho que a gente está seguindo, a gente percebe que é bastante positivo para a companhia. E a boa notícia também com a captação junto ao BNDES, que a gente anunciou aí algumas semanas atrás. Essa obviamente é uma captação, vamos dizer assim, com juros reduzido, né, em função do investimento nas fábricas, né, na indústria 4.0. Então, a gente tem algumas coisas, alguns projetos legais relacionados à eficiência, melhor produtividade, redução de custos nas fábricas, que a gente vai utilizar essa dívida mais barata, vamos dizer assim, para nos ajudar a ganhar mais eficiência, obviamente isso reduzir nosso custo e refletir na margem bruta. Então, não é um compromisso, né? A gente anunciou que foram liberados 296 milhões, não é um compromisso obrigatório, a gente só vai, obviamente, investir naquilo que a gente entende que tem a payback, né? E fazer bem, fazer bastante controlado, né? Não vamos sair gastando e pegando dívida, que não é o nosso, a gente não quer seguir nessa linha, mas, obviamente, ter um juro subsidiado e poder melhorar a produtividade da fábrica é uma coisa importante que a gente vai estar, né, se preocupando, principalmente que a gente trabalha com grandes empresas globais aí na parte de fabricação, então esse é um caminho que a gente está bastante animado aí de melhorar o parque fabril, de melhorar a eficiência, isso vai nos ajudar bastante no futuro também. Então essas são as agendas aí principais que a gente continua aí no segundo semestre de 25. Aqui, pessoal, só para dar uma cor, né, a gente soltou um fato relevante também algumas semanas atrás, né, e aqui, com toda transparência, trazendo um pouquinho de status para vocês. Esse é um caso, não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas somente quem quiser a gente pode sempre estar à disposição para conversar. Esse é um caso de processos administrativos, né, que teve uma atualização dentro do CARF. A gente conseguiu um empate, né, a votação do CARF, né, lembrando que até 23 o empate era sempre favorável ao contribuinte, né, ou seja, em 2023, se tivesse acontecido esse julgamento com esse placar em 2023, a gente teria ganho. Por uma mudança de lei, o voto de qualidade, né, ele ficou favorável ao fisco ao invés do contribuinte, como era antes de 23. E nesse caso, no CARF, né, na decisão do CARF, o empate então fica a favor do contribuinte, que nos fez agora ter essa decisão desfavorável. A boa notícia vem que quando a gente olha um pouco mais no detalhe essa lei de voto de qualidade, há uma previsão muito clara de exclusão de multas. E o que a gente está falando aqui, esse processo do CARF, também que é importante deixar claro, não há nenhuma discussão sobre o âmbito tributário, né? Se a gente pagou todos os impostos, não teve nenhuma, não é essa a questão, né, de ter pago o imposto ou ter pago menor imposto, a gente pagou tudo que devia. E aqui uma previsão de multa aduaneira em função de uma empresa que a gente comprou em 2019, que era uma empresa de Santa Catarina, a gente usou essa empresa tinha, obviamente, uma vida própria, importação, e a discussão é uma multa relacionada a isso, né? Então, como há essa previsão de exclusão de multas, a gente está bastante confiante, né, de tentar, estamos ainda tentando reverter com os embargos no próprio CARF, mas, de qualquer maneira, se não conseguindo reverter no CARF, né, como a gente gostaria, no âmbito judiciário, né, que a gente nem começou ainda, o prognóstico é bastante positivo, tá? Tanto que os próprios escritórios especializados, né, não tiveram, mesmo com esse empate, não mudaram o prognóstico nosso, ou seja, a gente não tem a necessidade de fazer provisionamento contábil ainda no balanço,
Mas a boa notícia é que realmente a gente está bastante confiante, principalmente, sem falar da tese, né, que a tese também é muito forte, o mérito, mas existe uma questão ainda jurídica, né, de exclusão de previsão de multas. Então, acho que a gente pode aí ter boas notícias em breve, tá bom? Então, só para dar um pouco mais de cor aí, estamos confiantes com esse caso também. Aqui acho que também soltamos um fato relevante, né, para dar um pouco mais de cor para vocês também. A gente tinha uma unidade de pets, uma fábrica, basicamente em Minas Gerais. Essa fábrica, ela produz tapetes higiênicos para cachorros e é um dos líderes de mercado nesse segmento. E, e a gente, né, por bem, decidiu vender essa operação aí né, alguns meses atrás. Também é uma decisão estratégica nossa, né? A gente quer focar muito, né, quando a gente falou de varejo tech, nas linhas que são produtos importados, né, que a gente consegue ter uma rentabilidade melhor. Então, essa linha a gente sentiu que não tinha como né, fazer grandes... não tinha por onde crescer, né, mais portfólio, né? Então, a gente entendeu que isso também não estava dentro do foco, né, então, de rentabilização e de foco da companhia. Então, também é uma iniciativa importante aí, estratégica, que vai nos ajudar a focar mais nos nossos negócios atuais. E uma boa notícia, é uma nova parceria que a gente, né, a linha de produtos para casa, que a gente chama de Netos Portáteis, é uma linha que a gente está prevendo um crescimento bastante importante para o futuro, uma linha que a gente quer investir, né, que são todos produtos de tecnologia voltados para casa. E, como vocês sabem, a gente, né, gosta de ter parcerias internacionais que compõem portfólio, complementem o portfólio, né? Então, a gente tem a nossa marca Multi, focada muito no mercado do custo-benefício, que continua muito forte, e a gente vai focar muito né, daqui para frente. E, adicionalmente, a gente traz a linha da Cusinart, que é uma linha premium, né, uma marca de mais de 30 anos de mercado, né, os líderes no segmento global, bastante reconhecida também no Brasil. Então, a gente passa a operar com exclusividade a Cusinart no Brasil. Então, com isso, a gente entende que passa a ter um portfólio completo para os nossos clientes, né, tanto consumidores quanto clientes varejistas, oferecendo desde bastante custo-benefício com a marca Multi e também uma linha premium Cusinart reconhecida. E esse complemento de portfólio pode ser um diferencial para nos ajudar nesse crescimento de ambas as marcas. Então, também estamos bastante animados aí com essa nova parceria com a Cusinart. E vamos ver se tem alguma coisa aqui. Deixa eu ver se tem. Acho que é isso, né? Então, eu queria agradecer a todos aí pela paciência de nos ouvir, aqueles né, espero ter esclarecido um pouquinho da estratégia, de como a gente foi no trimestre. Obrigado, e vamos passar agora para o Q&A, mas obrigado aí a todos pela participação. Começaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. A primeira pergunta veio por escrito e é do Gustavo Farias, analista do UBS, e ele diz: podem detalhar mais os drivers do crescimento em corporate? Vimos uma expansão de margem bruta, mesmo com a expansão de projetos de fabricação. Podem comentar sobre essa dinâmica considerando o rollout das parcerias? Podem comentar sobre a melhoria em OPEX e o que ainda dá para esperar de eficiências para frente? Gustavo, obrigado aí pela pergunta. Vamos retomar, então, o segmento corporativo, né? A gente teve esse incremento bastante de receita. Então, como eu falei lá, a gente tem, obviamente, uma participação nesse trimestre de governo, que nos ajudou a aumentar essa receita do governo com fornecimento de tablets para o governo. Esse foi uma primeira grade de crescimento. O segundo, a gente teve o ramp-up da fábrica de motos, em que a gente está hoje com uma parceria de fabricação para Royal Enfield, que é uma empresa, uma líder global indiana, anglo-indiana, que a gente vem produzindo para eles no Brasil, e esse trimestre também já teve um trimestre cheio aí de produção em alta capacidade, então também contribuiu positivamente para o top line, e fica a partir de agora também essa fábrica operando com essa produção a partir de agora.
Tivemos a questão da memória, né, que também nos ajudou aí a compor o crescimento do top line. E as parcerias, né, que a gente vem trabalhando tanto com a Oppo quanto com a Hisense, né, a Oppo no mercado de smartphone, que hoje é a quarta maior empresa global de smartphone, que vem comprando bastante agressivo com o Brasil. E o Grupo Multilaser é uma das fábricas, né, a fábrica para eles aqui no Brasil, na verdade é a fábrica exclusiva para eles aqui no Brasil, a gente tem um contrato de exclusividade com eles. Então a gente passa a produzir, né, já estamos produzindo desde o ano passado os aparelhos para a Oppo, no modelo Factory as a Service, em que a gente não entra no risco do negócio e sim participa com uma margem mais apertada, uma margem menor, né, mas ela é mais estável, já que a gente não assume esse risco. E no lado da Hisense, mesmo, né, da mesma forma, ocorre da mesma forma também que, né, a gente vem crescendo e rampando também essa a fabricação, no caso da Hisense de TV também, que a Hisense, né, como acho que vocês já sabem, é o segundo maior fabricante de TV do mundo, logo após a Samsung, e vem com muita fome aí para crescer, então a gente vem fazendo também essa fabricação das TVs para eles, é uma parceria bastante positiva. Mas, com certeza, são margens mais baixas, né? O que traz é uma ajuda, né? Quando a gente fala das parcerias, a gente entende que elas ajudam bastante, menos na rentabilidade, mas mais na diluição, né? Ou seja, trazendo um top line interessante, que a gente consegue diluir custos, e aí vai para a pergunta que você, né, comentou aí de eficiência operacional também, que a gente, né, tem trabalhado bastante, tanto com essa expertise que eles nos trazem, né, de fabricação em escala, né, em muito tempo aí de uma empresa global, então isso vem nos ajudando a ganhar também uma eficiência fabril aqui. E então a gente entende que tem oportunidade sim, né, de redução de OPEX e ainda capturar, embora as margens, né, principalmente nas parcerias, são mais baixas, elas ajudam a diluir se a gente tiver, né, com as despesas muito bem controladas, sem incrementar e conseguindo ter mais eficiência, isso pode trazer um ganho na diluição. Então é isso que a gente está focado. Espero A ter próxima respondido aí, se qualquer coisa pode perguntar. Vamos para a próxima pergunta, que também veio por escrito, e é do analista Leonardo Sintra, do Itaú BBA. E ele diz: poderiam comentar sobre a expectativa para o quarto trimestre em vendas, especialmente considerando Black Friday, e se podemos esperar uma recuperação no varejo? Como pensar na receita consolidada olhando para frente? Corporativo mais forte e varejo mais fraco. Ordem de grandeza de crescimento de receita para os próximos trimestres. Leonardo, bom dia, obrigado aí pelas respostas. Tem muita coisa da tua pergunta que a gente controla e tem algumas que a gente não controla, então é difícil, né, a gente não gosta de fazer muitas previsões assim, já que tem muitos fatores não controláveis, né, dentro da nossa, e a gente prefere focar aqui bastante naquilo que a gente consegue controlar, que é basicamente portfólio, né, despesa, capital de giro, né, e está muito atento ao mercado, a gente está bem focado nessas, né, naquilo que a gente pode fazer. Em relação ao varejo, né, a gente vê ainda no quarto trimestre uma situação difícil. Obviamente tem uma boa notícia, né? A gente tem a Black Friday, tem Natal, então historicamente esse período de quarto trimestre é um período bom. Então a gente não deve, né, deve ter um bom top line robusto, né? A gente não tem nada né, nesse quarto trimestre a gente espera aí um bom resultado de vendas. E aí junto com o nosso trabalho aqui, né, de contenção de despesa e eficiência, a gente não deve ter nenhuma surpresa, ou seja, a gente está também animado aí com o resultado do quarto trimestre, embora o cenário do varejo ainda é desafiador, né? A gente vê o varejo ainda tentando crescer, ou seja, muito, né, muito rígido em relação aos estoques, né, tentando com negociações muito fortes. E aí a gente vem tentando, né, endereçar e focar em varejos que a gente entende que são mais parceiros, que a gente possa ter uma parceria mais de longo prazo. Então, em relação ao futuro, assim, a gente está, né, esse trabalho de consistência que a gente quer estar fazendo, tá? É mais do que grandes saltos, a gente quer estar muito focado aqui nessa consistência, nessa melhoria. Como falei, o EBITDA ainda, embora subiu, é um EBITDA que a gente considera que dá para fazer mais, né? Então, a gente está bastante focado aí no que se trata a rentabilidade, tá? E eficiência de capital. A próxima pergunta também veio por escrito e é do Matheus Wett, analista da Ártica, e ele diz: olá, pessoal, bom dia. Parabéns pela melhoria dos resultados.
Por favor, tenho uma pergunta bem direta. Vocês acreditam que o patamar de resultados que a empresa conseguiu entregar nesse trimestre seja sustentável? Obrigado. Olá, Matheus, obrigado pela pergunta. Também reforçando o que o André comentou, né? Dentro daquilo que a gente controla, nós estamos trabalhando muito duro para melhorar a rentabilidade, através do controle de despesas, atuação forte da de pricing, revisão de todas as políticas comerciais. E nós esperamos, sim, no quarto trimestre, né, falando do EBITDA, num patamar entre 5% e 6%, parecido com o que nós tivemos agora no terceiro tri. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor André para as considerações finais da companhia. Pessoal, quero agradecer a presença de todos novamente. Acho que a agenda está bastante clara aí, né? Espero ter deixado isso bastante claro. A nossa agenda de busca de rentabilidade, controle de despesa, melhoria de estoque, dias de estoque, que vai nos ajudar bastante no capital de giro e redução de dívida, e otimização de capital de giro. E, obviamente, atrelado a bons projetos, a renovação de linha, para que nos ajude para que a gente consiga ter um crescimento de receita consistente e com essa eficiência de busca por rentabilidade de capital, trazer aí os resultados de EBITDA e lucro líquido, que é o nosso grande foco. Tá bom? Então, agradecer aí a todos pela presença novamente. A videoconferência de resultados referentes ao terceiro trimestre de 2025 do Grupo Multilaser está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Muito obrigado e tenham um ótimo dia.